Olá, pessoal do Justificando, eu sou a Márcia Semer. A gente está aqui no programa Advocacia Pública com o Flávio Batista, procurador federal e professor de Direito do Trabalho e Seguridade Social da Faculdade de Direito da USP. Nossa conversa hoje é sobre assédio moral e as perspectivas do direito do trabalho na eventualidade de um impeachment. Flávio, é um prazer receber você aqui no Justificando para falar do assédio moral e da questão do direito, das perspectivas do direito do trabalho na possibilidade de um impeachment. Mas, ficando na questão do assédio moral nesse primeiro bloco, o que é o assédio moral? Você poderia caracterizar para a gente e como ele se insere nas relações de trabalho? Obrigado, Márcia, pelo convite. Bom, o assédio moral, a gente ainda tem bastante referência na pessoa que criou esse termo, que é uma psiquiatra francesa, Marie Irigoyen. E ele se caracteriza, então, por uma atividade reiterada, né? E até por isso que se usa a palavra assédio. É algo que se repete no tempo, de ou uma humilhação, ou de às vezes até de condutas dentro da própria relação de trabalho mesmo. Então, negar acesso a informações relevantes ou tirar competências da pessoa, sempre com o objetivo de que aquela pessoa esmoreça na sua condição de trabalhador. E deixa eu te falar então, quer dizer que para as pessoas entenderem bem, se o chefe dá uma bronca na pessoa, ainda que seja uma coisa um pouco fora do aceitável, e num ato isolado, isso não é assédio moral. Um ato isolado não costuma ser caracterizado até na jurisprudência como assédio moral, né? Essa questão da reiteração é relevante, até porque normalmente os atos de assédio moral não costumam isoladamente ultrapassar a fronteira do aceitável. Então foi até importante você comparar com a bronca, porque é importante a pessoa saber que existe uma diferença, embora muitas vezes as pessoas confundam, entre o que é assédio moral e o que é dano moral no direito do trabalho. Quer dizer, várias coisas, entre as quais o assédio moral, podem gerar dano moral numa relação trabalhista. Então, o assédio moral é uma das possíveis causas de dano moral, mas são figuras que não se confundem, guardam uma relação de causa e consequência. Então, uma bronca destemperada pode causar um dano moral sem que se caracterize como assédio moral. Então, a importância até do conceito de assédio moral é essa, né? É identificar situações na relação de trabalho que possam provocar um abalo psíquico, que possam provocar um dano, sem que cada uma das condutas isoladamente seja destemperada ou fora dos padrões. O assédio tem esse caráter da sutileza, né? Isso, da humilhação diária, insidioso, não é? Uma coisa mais complicada, né? Flávio, a gente, na literatura toda, e aí a gente vê que o ambiente do serviço público é um ambiente muito propício à proliferação de situações de assédio moral. Você podia falar um pouquinho disso? Claro. Essa questão do serviço público ela é curiosa mesmo, porque na iniciativa privada, que é onde surge as investigações sobre assédio moral, né, a percepção desse fenômeno, na contemporaneidade ele vem perdendo espaço, até por conta de as políticas que eles chamam de governança corporativa, ou às vezes usam o termo de compliance, né? Então muitas empresas grandes acabam tendo mecanismos internos eficientes de coibir isso e até mesmo a própria dispensa quando aquele empregado não é desejado e tal. O serviço público tem essa peculiaridade de, primeiro, o servidor é estável, né? E em muitos casos ou ele é inamovível, né, o que acaba acontecendo no judiciário, no Ministério Público, ou ele precisa de uma justificativa de interesse de administração para deslocar uma pessoa do setor, ou remover, ou algo nesse sentido. Então, ele acaba sendo um ambiente em que o assédio moral é muito persistente, primeiro por isso, porque é uma forma de conseguir, quando alguém é tido pelo grupo ali como indesejado, sem um motivo justo, conseguir que aquela pessoa tome a iniciativa de pedir uma transferência de posto ou mesmo de ser exonerado do serviço público, né? E com um segundo aspecto que eu acho que a gente não pode ignorar também, que diz respeito à competência judicial mesmo, porque na iniciativa privada o tema da assédio moral é discutido na Justiça do Trabalho, e a Justiça do Trabalho
tem uma sensibilidade diferente para lidar com questões de trabalhador. O serviço público, as questões vão ser discutidas na justiça comum, e a gente sabe que a justiça comum ela funciona, tem um raciocínio bastante diferente, especialmente nessas questões. Tem uma dificuldade maior para aceitar essas questões de relação de trabalho. Até porque essas questões de relação de trabalho e nessa perspectiva do assédio moral chegam pouco ao judiciário, na justiça comum. Né? Isso é uma questão que vem surgindo, mas ainda relativamente nova. A gente vê que o meio jurídico como um todo tem uma certa dificuldade de lidar com isso. Mas eu queria te dizer que a gente conversasse um pouquinho aqui também sobre o seguinte: o assédio moral, costuma-se dizer que ele pode ser ascendente, descendente e horizontal, mas na maioria das vezes eu acho que ele ocorre de forma descendente, quer dizer, o comando, as chefias assediando algum profissional que trabalha com ele, e eu queria que você falasse um pouco das características aí, quem costuma ser assediado, o que leva uma chefia a atuar dessa maneira? Sim, a literatura fala mesmo em 3 tipos de assédio, né? Que seria o assédio horizontal, que se dá entre os colegas, e o assédio vertical ascendente, então de subordinados para a chefia. O assédio horizontal é quase um bullying, né? Então, eu até acho que dar ênfase para isso é uma coisa ruim, porque transforma o assédio moral quase que numa crueldade individual, e eu acho que a perspectiva não é essa. Eu acho que justamente é importante a gente enfatizar a perspectiva do assédio vertical descendente, porque o assédio moral ele se caracteriza hoje, em muitos casos, como uma técnica de gestão. 99% ele tem essa conotação, né? De cima para baixo. Claro, é um meio que se encontrou na gestão, não só empresarial, mas também na gestão pública, né? Isso, desde a década de 90, que a gente vem importando para o serviço público várias lógicas, muitas vezes perversas de gestão empresarial, de gerenciar os recursos humanos, para falar, né, a linguagem corporativa. Então, especialmente no serviço público, em que a chefia não tem à sua disposição a possibilidade de transferir empregados ou de dispensar empregados, acaba se usando o assédio moral exatamente com a função de esmorecer o ânimo dos indesejados. Então, ou levando a uma desistência, né? Então uma exoneração, um pedido de transferência, ou muitas vezes a tal ponto comprometendo a saúde psíquica daquela pessoa que ela acaba se afastando do trabalho por razões médicas mesmo. Sim, sem saúde, problemas psiquiátricos são comuns, né? O assédio moral é uma das grandes causas de problemas psíquicos nas relações de trabalho. Inclusive, um outro autor francês, a França é onde tem mais literatura sobre esse tema, que é o Christophe Dejour, escreve bastante sobre isso, sobre o que ele chama de o mal-estar no trabalho. Né? E aqui no Brasil a doutora Margarida Barreto é uma referência, sem dúvida, nesse assunto. Né? E Flávio, só para a gente finalizar esse bloco do assédio, o servidor ou trabalhador assediado, que mecanismos ele tem para se defender, o que ele pode buscar em sua defesa, além dos seus representantes sindicais, enfim? Essa pergunta é interessante, porque a gente tende sempre, como operadores do direito, a buscar judicializar, né? E isso é uma coisa que é muito debatida hoje no direito do trabalho, claro, também reflete na questão das relações de trabalho no serviço público, o quanto o direito é pouco eficiente se ele atua numa perspectiva reparadora, né? Então, quer dizer, tudo bem, isso vai para o judiciário, vira uma indenização, mas aí a saúde mental já foi comprometida, a relação de trabalho da pessoa já foi comprometida. Então é importante mesmo a gente buscar meios para que isso seja prevenido, né? Então, buscar a atuação do sindicato, até porque reclamações individuais em caso de assédio podem até piorar a perspectiva do assédio, né? Então, quer dizer, colocar uma estrutura por trás. Muitos órgãos têm setores de ouvidoria, né? E veja, é importante deixar claro o quanto a gente precisa investir em tratar do tema da responsabilização do agente público, porque se uma pessoa
pratica um ato de assédio moral e isso gera, por exemplo, um afastamento, Sim. Quer dizer, um custo para o Estado que foi provocado por uma conduta ilícita daquele agente, pode ser caracterizado até como um ato de improbidade, né? A demandar até a atuação do Ministério Público. Então, é isso. A ideia é buscar sempre identificar dessa prática os canais preventivos, né, para que a ideia é sempre que essa prática desapareça. E buscar a entidade de classe que vai dar essa retaguarda Com coletiva. Certeza, né? Para não focalizar, então, naquela pessoa a reclamação e impedir que isso acabe aprofundando ao invés de ser melhorado. Tá bom, obrigada, Flávio. Bom, voltando agora para o segundo bloco, nós vamos discutir as perspectivas do direito do trabalho na eventualidade de concretização do impeachment. Flávio, nós estamos aí vivendo um processo de impeachment da Presidente da República e que já foi aí chancelado na Câmara dos Deputados. E eu queria escutar um pouquinho de você quais são as perspectivas com relação aos direitos do trabalho, já que muito se discute que há uma tendência à precarização das relações de trabalho e das garantias dos trabalhadores diante da eventualidade desse impeachment. Então, Márcia, esse é um tema delicado porque a gente está num cenário que é extremamente complexo, né? Desde 2014, que já se falava que nós tínhamos eleito o Congresso mais conservador desde 1964, isso era algo que era corrente Sim. nas análises políticas. Então, nós já temíamos um pouco pelo que poderia acontecer com os direitos sociais já desde então. E esse temor ele foi um pouco agravado, né, pelo fato de que muitas das agendas dos setores mais conservadores da sociedade tinham sido assumidas. Que são os setores que estão patrocinando o impeachment. E tinham sido assumidas nessa perspectiva do ajuste fiscal Sim, a própria Fiesp, com a questão do pagar o passe. Sim, né? Pelo segundo governo. Então, o que acabou acontecendo foi o seguinte, eu tenho a avaliação de que de que o impeachment acabou também sendo facilitado, vamos dizer assim, por um distanciamento que aconteceu nesse último ano e meio entre o governo do PT e os movimentos sociais que não gostaram muito da forma como isso foi conduzido. Mas, de todo modo, aquela coisa da escolha do carrasco, eu acho que se aplica aí, né? Então, quer dizer, eu não tenho dúvidas, isso independente de coloração partidária, ou de Sim. governo, oposição, eu não tenho dúvidas de que o ajuste fiscal conduzido por um governo do Partido dos Trabalhadores tenderia a ser um ajuste fiscal menos oneroso para a classe trabalhadora. Para a classe trabalhadora. Então, mexeram com os direitos previdenciários, mexeram com o seguro-desemprego, como já efetivamente tinha acontecido, mas a gente pode observar, por exemplo, como até agora a bancada do PT na Câmara manteve o seu compromisso contra o projeto da terceirização, por exemplo. Sim. E a gente já vê... até agora não teve reforma da CLT. Pois é, a gente já vê rumores crescendo, por exemplo, de que a terceirização vai ser pautada, de que é preciso eliminar o custo Brasil, aquela tal ponte para o futuro, que é uma coisa tenebrosa. Nós tivemos no governo anterior da presidente Dilma alguns avanços aí em questões trabalhistas, como o reconhecimento do direito das empregadas domésticas, a percepção do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, enfim. Você acha que isso foi um fator impulsionador dessa dificuldade do governo com a questão aí com relação aos direitos do trabalhador, enfim, e a ala conservadora que está no Congresso? A questão do emprego doméstico ela foi muito emblemática, né? Porque é comum até escutar isso, que na verdade a classe média alta passou a ter dificuldades em manter seus trabalhadores domésticos. E claro, a classe média ela tem essa coisa de assumir sempre a posição mais social, mais retrógrada, né? No final das contas, ela que acaba dando sustentação
em público mesmo, para esses setores ela é mais visível, conservadores. né? Ele é visível. É um setor, né, bastante visível da sociedade. A plutocracia financeira não aparece defendendo nada, eles estão lá ganhando dinheiro deles enquanto os debates sociais estão acontecendo. Então, é claro, como eu disse no início, o cenário é complexo, né? Então seria até leviano da minha parte eu dizer... Vai acontecer isso, vai acontecer ou não. Mas ou desprezar avanços sociais que aconteceram ao longo não só do primeiro governo da Dilma, do emprego do Oeste, mas até dos governos anteriores, né? O ponto a Fiesp tem medo de pagar o pato, mas quem vem pagando o pato historicamente sempre é a classe trabalhadora. Né? Não, então, e os próprios projetos agora de ajuste encaminhados pela presidente Dilma, jogam, por exemplo, uma parte significativa do funcionalismo público, uma parte do pato, né? Porque faz uma série de reparos, ajustes, não foi aprovado ainda, mas o projeto foi para lá. E agora, de qualquer maneira, quais são os direitos que você vislumbra como mais, na berlinda, né, nesse momento, né? A questão da terceirização você colocou aqui, mas o que mais você acha que poderia, ou que está na agenda da precarização dos direitos do trabalho? A terceirização é capital porque ela não parece precarizante. Ela fala assim, a empresa intermediadora ela mantém todos os direitos, etc. E a gente sabe que não é bem assim, porque essas empresas são sempre empresas sem capital, os trabalhadores acabam recebendo menos, sofrendo mais acidentes, etc. Mas toda vez que se fala, então, em reforma da CLT, ninguém tem, acho que até uma questão de coragem, né, de pôr a cara a público para... dominar exatamente o quê? Qual é o direito. Então, como que isso aparece? Isso aparece sempre na perspectiva da rigidez e da flexibilidade. Então, parece assim que ser rígido é uma coisa ruim, né? Ser flexível, se adaptar é uma coisa boa. Do Benjamin Steinbrück, que defendeu que todos os direitos trabalhistas podem ser negociados. Então isso sempre aparece nessa perspectiva da substituição do legislado pelo negociado. E aí a gente entra muito no papel que tem a reforma sindical nisso, né? Então isso sempre vem num pacote junto com o fim da unicidade sindical, o fim da contribuição obrigatória, que a própria OIT elege como um objetivo, né? Porque também é uma outra coisa curiosa, ninguém pode ser contra a liberdade, não é mesmo? Então se você falar que não, você defende alguma coisa que contraria a liberdade sindical, fica uma coisa até meio estranha, mas é importante ver as condições em que isso vai ser tocado, porque dependendo de como isso for feito, isso pode destruir o movimento sindical. Você pulveriza a representação como você pulverizou nos partidos políticos. Pois né? Você cria uma situação ingovernável. E aí, juntando uma pulverização absoluta da base sindical com uma prevalência do negociado como legislado, você tem a receita, você não precisa reformar nada, basta controlar o sindicato, né? E aí todos os direitos ficam ameaçados, né? Ficam postos em xeque. Voltando à entrevista célebre lá do Benjamin Steinbrück, onde ele fala que todos os direitos trabalhistas poderiam ser flexibilizados, que se o funcionário quiser abrir mão do horário de almoço, ele tem direito. É difícil, né, a gente trabalhar com essa ideia de, como você falou, de restringir a liberdade na relação trabalhador, empregador. Mas também é importante notar que, né, assim como no assédio moral que você colocou, que a gente não deve ver a coisa da forma individualizada, a relação de trabalho também não pode ser vista de uma forma individualizada, né, Flávio? Claro. Não, e sobre isso também é importante salientar isso. A gente precisa conscientizar, eu acho, alguns setores do próprio movimento sindical, né? Então, por exemplo, quando a gente vê alguns setores apoiando iniciativas como o Plano de Proteção ao Emprego, o Acordo Coletivo Especial, que nascem de entidades sindicais, é terrível, porque você enxerga uma entidade sindical que é organizada, que é poderosa, que tem conquistas históricas e que, portanto, pode sustentar esse tipo de iniciativa sem risco aos seus direitos, rifando os direitos das pessoas pouco organizadas, de categorias mais precárias. Então, imagina um trabalhador terceirizado
diante da perspectiva do seu sindicato negociar um acordo coletivo especial. Para uma empresa só, e Pois os outros todos da mesma categoria ficam sem. Isso seria um desastre. Agora, aí entra a questão da classe trabalhadora se ver como conjunto e não como uma série de categorias separadas, né? Uma categoria forte não pode e também da ser cultura, né? Do salve-se quem puder, né, Pois é. Flávio? Eu acho que a gente está precisando de uma cultura mais solidária no Brasil. Com certeza, né? absoluta. Flávio, nós estamos encerrando o nosso tempo. Quero agradecer demais de novo a tua presença aqui. Eu que agradeço o convite. Agradecer todos que nos assistiram aqui no Justificando, convidá-los para nos seguirem no Twitter, no Facebook e para assinar o nosso canal no YouTube.